Olá, eu sou o professor Saulo Valmor Batista, psicólogo e mestre em psicologia. Estou aqui nesse vídeo para tentar responder a seguinte questão: quais são as contribuições da psicologia social para a psicologia escolar? Bom, antes da gente começar a entrar nessa questão propriamente dita, a gente precisa compreender o que é a escola e quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta na escola. E por que será que a escola é um espaço tão especial, onde a gente percebe que tantos problemas vão surgindo e existem tantas demandas psicológicas? Primeiro, a gente tem que lembrar que o nosso primeiro grupo, nossa primeira comunidade é a nossa família. E a nossa família é onde a gente tem uma atenção mais individualizada. Isso quer dizer que o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossos cuidadores, por mais que a gente tenha alguns irmãos, ou seja criado com primos, com outras pessoas, são menos pessoas do que numa escola, do que numa sala de aula que tem 20, 30, 40 alunos. Então muitas vezes as famílias vão criando esquemas para que elas consigam funcionar. E aquela criança, aquele adolescente que tem um problema emocional, uma dificuldade de aprendizagem, essa pessoa consegue se adaptar ao esquema familiar. Mas quando ela chega na escola e tem que encarar um grupo lá de 40 pessoas, uma professora que não vai estar o tempo todo disponível para realizar atendimentos individuais, ela vai ter que adaptar um pouco o seu comportamento. E nessa adaptação ao ambiente escolar, à sala de aula, à escola, é onde começa a ocorrer os primeiros problemas. A gente vai ver o tanto de problema de adaptação que a gente tem com as crianças e adolescentes. E esses problemas vão repercutir principalmente no rendimento acadêmico. Então a gente vai perceber que dentro de uma sala de aula que tem lá 40 alunos, a gente vai ter alguns alunos que conseguem ter um bom rendimento, ok, e outros alunos que não conseguem ter um bom rendimento. A gente sabe que lá na história da psicologia, quando a psicologia chega na área escolar, ela chega com a intenção de tentar adaptar esse aluno que não tem rendimento à escola, ao ensino que está sendo ofertado. Só que a psicologia social vai trazer sua primeira contribuição nesse sentido. Ela vai falar o seguinte: olha, existe um ambiente escolar que é composto pelo RH da escola, pelas pessoas ali, né, pelos profissionais, pela família, existe uma metodologia de ensino, existe uma estrutura escolar, só que muitas vezes esse aluno não consegue ter um bom rendimento, não só por questões particulares, mas por questões macro, que perpassam ali a questão do psicológico em si. A gente vai perceber muitas vezes que esse aluno, ele tem problemas socioeconômicos, ele tem algumas dificuldades socioeconômicas que ele enfrenta e dificuldades socioemocionais que podem fazer com que ele não tenha um bom rendimento. A gente vai perceber que esse aluno, ele pode enfrentar outras dificuldades que passam mais do que a questão psicológica em si. São questões mais estruturais, onde a gente vai perceber que ele não tem esse apoio e que muitas vezes não é questionado. Então a gente vai perceber que muitos alunos, quando eles são mudados de sala ou quando ele muda de turno, muda de escola, ele volta a ter um bom funcionamento. Ele consegue ter um bom funcionamento e consegue ter rendimento escolar. Então a psicologia escolar, dentro da área social, a gente vai ter um olhar macro sobre as possíveis dificuldades que aquele aluno está enfrentando para que a gente consiga realmente fazer com que ele tenha um bom funcionamento, para que ele consiga ter um rendimento saudável. Quais são as maiores dificuldades que a gente vai enfrentar nesse meio tempo? O psicólogo dentro de uma escola vai ter muitas demandas. Então ele tem que fazer uma avaliação sempre global, tentando evitar essa visão antiga da psicologia de só culpabilizar um indivíduo que não consegue se adaptar ao meio que já está ali instalado. Outra coisa muito importante é pensar que dentro das nossas casas, cada um recebe um tipo de educação. Cada um vai acostumando a lidar com os problemas de uma forma. E isso, quando a gente está num grupo com 40, com 30 alunos, vai intensificar o quê? Os conflitos. A gente vai perceber que é muito comum ter conflitos em sala de aula, porque cada aluno tem uma visão completamente diferente de como lidar, de como fazer as coisas. A gente vai perceber que a própria escola tem uma visão, o professor tem outra visão, os familiares também.
Então, o papel do psicólogo social dentro de uma escola, muitas vezes, é costurar os conflitos, fazer com que as pessoas consigam enxergar as problemáticas que vão sendo desenvolvidas ali de uma maneira produtiva e, a partir daí, conseguir fazer com que as pessoas consigam conviver de maneira harmoniosa. Provavelmente vocês que estão vendo aqui no meu vídeo devem estar pensando nesse momento: nossa, eu estudei numa sala de aula que era muito conflituosa, tinha muitos problemas nessa escola. A professora brigava com os alunos brigavam com o agente escolar, as próprias famílias, tinha ali uma briga entre as famílias, e tudo isso vai acabar contribuindo para um rendimento ruim daquela turma ou daqueles alunos. Então a gente vai perceber que esses conflitos interpessoais que ocorrem o tempo todo vão ficar como uma grande área de atuação do psicólogo social dentro da escola. O psicólogo social ele vai ter que tentar costurar um pouco esses conflitos, fazer com que esses conflitos potencializem coisas positivas, o que não é uma tarefa fácil no mundo de hoje, tendo em vista que cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão de como agir diante das problemáticas que a gente vai enfrentando. Então é muito importante que o psicólogo consiga costurar esses conflitos para que o ambiente escolar se torne um ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais propício para o bom desenvolvimento dos alunos, para o bom desenvolvimento de toda a área acadêmica, e assim as pessoas possam ter qualidade de vida e realmente ter um aprendizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve a gente se vê novamente. Muito obrigado!